Olá pessoal, meu nome é Alan Saleb e estamos aqui em mais um Itálico Cast. E hoje com a presença ilustre do fotógrafo e aventureiro Manu Privati. Daqui a pouco mais informações sobre essa grande presença aqui. Itálico Cast. Oferecimento Itálico Special Homes. Seu projeto de arquitetura está aqui. Seja itálico você também. Olá pessoal, estamos de volta aqui no Itálico Cast e hoje nos estúdios aqui da Itálico Special Homes, aqui na Praça Capital. E hoje nós temos a presença ilustre do fotógrafo, grande fotógrafo e também um expedicionário, um aventureiro, Manu Privati. Se fizer igual os indígenas, Pessoal, esse podcast faz parte de um projeto que o nosso escritório está encabeçando aí, né? Nós vamos trabalhar 4 áreas, né? Que nós achamos que fazem total sentido, que são a arquitetura, moda, que nós fizemos com a Débora Carcles recentemente, falando um pouco sobre moda, né? Artes, nada mais do que a parte fotográfica, né? E gastronomia, que vocês vão ter uma surpresa em breve. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre fotografia na arquitetura, né? E outros assuntos aí que vão se discorrer aí no segundo bloco, um assunto bem interessante, muito atual, né, Manu? Muito atual, mundial, um assunto bem interessante. Mas, Manu, fala um pouquinho pra gente aí, quanto tempo que o Manu Privati está na pista fotografando momentos? Tem que pegar a calculadorazinha aí para fazer os cálculos, hein? Quase 2 décadas. Legal. Eu caí no mercado, na profissão da fotografia, foi um acaso do destino. Fiz faculdade de jornalismo, não pensava em trabalhar com fotografia. Foi uma oportunidade que apareceu e dali para frente só seguiu, só deu continuidade. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em vários segmentos da fotografia, né, com uma atenção especial para a fotografia corporativa, que foi onde eu sedimentei a maior parte aí dos meus trabalhos, né, atendendo empresas grandes como Honda, Unilever, 3M, Harley Davidson, né, a parte da aventura. Então essa é a área que eu desenvolvo dentro da fotografia de maneira mais ampla, né? Claro que eu passei por moda, publicidade, arquitetura, gastronomia. Sim. E também os registros fotojornalísticos, que daqui a pouco o pessoal vai entender um pouquinho, que não é algo onde eu trabalhei de forma rentabilizada. Sim. Né? Mas essa experiência também é bem ampla no espectro aí do meu trabalho. Legal. E assim, partindo para a arquitetura, aí, né? A fotografia na arquitetura. A gente sabe que o ângulo numa foto, né, para uma divulgação, a gente vai lá fotografar uma casa que nós fizemos, fazer um vídeo e tal, o ângulo é muito importante. Você pode ou tornar uma foto um ambiente espetacular, como você pode ridicularizar esse ambiente, né? Fala um pouquinho pra gente aí sobre ângulo de fotografia arquitetônica. Eu já estou dando um risinho aqui, porque é o seguinte, eu penso que não só eu, como muitos dos que estão nos ouvindo, já se depararam com a situação de fechar um hotel pela internet, escolher o quarto pelas fotos e chegar lá e falar assim, não foi isso que eu contratei. E aí a gente entende a arte do trabalho do fotógrafo em valorizar o que está sendo fotografado, no caso a arquitetura. Sim. Dentro desse universo da fotografia de arquitetura, é muito importante dizer que ali você tem alguns conceitos, inclusive a fotografia é uma das áreas do conhecimento, que ela é uma das poucas áreas do conhecimento, que ela relaciona intimamente a área de humanas com a área de exatas. Então, a fotografia na área
de humanas, ela diz respeito à estética, a emoção, à luz, né, ao olhar como um todo, né, que o processamento, antes de ser feito na câmera, ele é feito aqui. É o visual, né? O visual. Uhum. E a parte de exatas, aí você tem muitas coisas relacionadas à matemática, à física, à química. Então, na fotografia de arquitetura em especial, tem muitas regras geométricas. Sim. Que são importantes de serem pensadas, de serem conhecidas e serem pensadas na hora. Conhecidas, pensadas e utilizadas. E utilizadas. Né? É a parte mais importante. Não adianta conhecer, saber e não saber fazer. E não saber fazer. Então, assim, um dos grandes recursos que tem que ser utilizado na fotografia de arquitetura são as linhas de fuga. Sim. As linhas de fuga são pontos de onde você fotografa que você pode aumentar ou diminuir, jogar o olhar inconscientemente para algum canto da foto. Né? Isso nós fazemos através de linhas E isso também na arquitetura, né? Usando as linhas de fuga para fazer as perspectivas. Exatamente. Né? E também a outra parte da fotografia que é muito importante na arquitetura, que na verdade não sei dizer se é o coração ou a alma da fotografia, é a luz, né? A iluminação. Aí eu já digo para a fotografia no amplo, né, sentido da palavra, a iluminação é algo faz toda a diferença, intrínseco, essencial. Eu digo que a iluminação, inclusive a iluminação, projetos luminotécnicos, né? Inclusive o nosso escritório é especializado em projeto luminotécnico. E é um dos pontos fortes em projetos luminotécnicos. O Caio Pelisson, ele é pós-graduado em iluminação. Então, eu digo que a iluminação é a maquiagem da casa. Né? Porque você vê às vezes uma casa durante o dia, ela é bonita e tal. À noite, quando ela é bem iluminada, com a luz certa, no lugar certo, com a intensidade certa, ela faz toda a diferença. Né? Eu reformei uma casa e hoje eu penso assim, nossa, eu deveria ter pensado mais no projeto de iluminação. Ficou uma reforma muito boa, mas hoje eu olho e falo, nossa, falta uma luz aqui, uma luz indireta ali, um recorte de luz. A iluminação no projeto faz muita diferença, né? Mas na fotografia eu acho que é essencial. Né? Não faz diferença, ela é essencial. A fotografia o conceito da palavra, né, na origem, é desenhar com a luz. Fotografia, né? É desenhar com a luz. Legal. Isso na verdade, é a essência da técnica, desenhar com a luz. Legal. E da foto, né, surgiu outras situações, né, Manu? Eu e o Manu, a gente já se conhece há muito tempo, né? Já temos muita história junto, né? A gente somos parceiros, somos irmãos, inclusive temos um projeto em parceria, né? Chamado Origens, que é uma história muito legal, que eu vou deixar agora para o segundo bloco. Eu vou começar com Origens e depois a gente vai avançar para um novo projeto que o Manu tá... Não, é um novo antigo projeto, né, Manu? É um novo antigo projeto, que é um projeto cultural, muito interessante, muito bacana, tá? Então, agora a gente vai para os recados dos nossos patrocinadores. Daqui a pouquinho a gente volta com Origens, hein?
Olá pessoal, estamos de volta aqui com a presença ilustre de Manu Pivati, aventureiro, fotógrafo e expedicionário. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre um trabalho que o Manu tem feito. Como eu disse, nós tivemos um projeto juntos aí, né? Nós fizemos uma vernissagem chamado Origens, né? Que é da fotografia à gastronomia, onde o Manu, nas expedições que ele fazia e faz, né, em várias tribos indígenas brasileiras, né, Manu? Não sei se foi algum para fora ainda, acho que não ainda, Tudo Brasil. Né? Ainda não, mas em várias tribos do Brasil todo aí, né? Então, ele, nas horas vagas, né, ele vai explicar um pouquinho mais do que ele faz nesse momento. Ele tirava fotografias, então ele tem um acervo muito grande de fotos e também de artefatos. E eu também, como chefe de cozinha, como bom cozinheiro, tenho algumas técnicas bem específicas na gastronomia indígena, né? Sou nortista, sou de Belém do Pará e uma influência muito forte na gastronomia indígena. Então nós fizemos uma exposição, nesse caso nós fizemos uma exposição na Delano de Americana. Foi uma exposição incrível, foi muito legal, teve uma visibilidade muito bacana. E aí o Manu já tinha feito, quantas expedições você tinha feito naquela época já, Manu? Comecei em 2014, né? Já é outra coisa que eu preciso da calculadora. Mas você já tinha feito acho que mais de 15, se não me engano, sim, né? certamente. Mais de 15 expedições, então isso gerou muito conteúdo, né? Muitas imagens incríveis aqui. Vocês podem conferir também algumas imagens aqui, né? Fotos incríveis, né? E nós desenvolvemos também, fizemos essa conexão da fotografia, da arte da fotografia com a arte da gastronomia e deu uma conexão muito legal. E aí, Manu gostou dessa vertente da fotografia que levou para um outro patamar, né, Manu? Hoje em dia você está mais expedicionário do que fotógrafo, né? E na verdade hoje você não está só com Expedicionários da Saúde, né? Você também está com outras ONGs, é isso? Isso. Bom, retroceder um pouquinho para o pessoal em casa entender, né? Esse rolezinho. A fotografia, ela me levou para um outro caminho também. Eu tinha muito desejo de fotografar situações de movimentos sociais, situações talvez de conflito, ou enfim, eu tinha muita vontade de fotografar gente, na essência dos sentimentos ali. Sim. Né? E eu já trabalhava com fotografia corporativa. E aí eu comecei a pesquisar possibilidades de sair fora do país para fotografar o que vem na mente de qualquer um logo de cara, na África, né? E aí eu pensei que não precisava ir tão longe, né? Nós temos aqui muita riqueza sociocultural. E natural também. E natural. E aí eu comecei a buscar caminhos para que eu pudesse me aproximar disso. E aí eu achei uma ONG, que chama-se Expedicionários da Saúde, faz trabalho, evidentemente, na área da saúde em áreas indígenas. E ali eu comecei a participar das reuniões, me relacionar com eles, no intuito de ir como fotógrafo. E aí teve a situação que a diretora chegou e falou assim: Manu, olha, eu vi que você está bem interessado, mas te levar como fotógrafo você vai ter que entrar numa fila grande de outros fotógrafos. Todo mundo quer, todo né? mundo quer ir lá fotografar, mas eu posso te levar como logístico. O que você acha? Eu falei: eu acho ótimo. O que eu vou fazer? Ela falou: o que você sabe fazer? Eu falei: eu sei fazer bastante coisa diferente do que eu não sei. Se eu tenho interesse, eu aprendo rápido. Ela falou: então você vai como logístico. E essas foram as palavras. Você vai ser escravo de alguém lá. Lá você vê o que vai fazer. E foi uma experiência muito boa. A minha primeira expedição em área indígena, por coincidência, foi nos Yanomamis, que é uma etnia que está super em evidência agora. No momento, né? Foi em 2014, e foi a minha primeira incursão na floresta amazônica, minha primeira incursão e contato
com indígenas. Já foi no No top ali, top, né? Quando eu cheguei, eu lembro até hoje a minha sensação que a gente pousou numa pista militar, 1000 quilômetros acima de Manaus, e a visão que a gente tinha lá, né, nessa pista militar, dentro de um avião militar, então aventura do começo ao fim. Sim. E olhando lá de cima, eu tive a sensação, eu falei assim, eu estou chegando no Jurassic Park. A sensação de fato é essa, e é tanto que a gente chamava o lugar de Jurassic Park. Lindo, foi uma experiência fenomenal de trabalho de doação, de trabalho voluntário, mas também foi uma experiência muito rica culturalmente falando, gastronomicamente falando, geograficamente falando, espiritualmente falando, Sim. Humanamente falando. Então, quer dizer, é uma experiência completa, né? Quer dizer, você também não precisa ir para a África para ter toda essa experiência. Não precisa. Eu falo, e outra, aqui eu vou fazer um adendo. Eu falo pro pessoal que às vezes sabe da minha história, fala, eu quero ir ajudar. Eu falo, não, ó, ajudar, você vai começar ajudando. Você vai ser escravo de alguém. Não, e não precisa também nem ir para a Amazônia. Uhum. Você quer ajudar alguém? Já começa na esquina da sua casa, já começa dentro da sua casa. Então, porque o trabalho voluntário de você sair da sua casa e se doar tempo, que é o mais importante na O vida, item mais precioso. tem que ser de coração, né? A gente não vai lá para passear, para ser Indiana Jones e ser instagramável, Uhum. porque é só perrengue. Enfim, e aí fui dando perrengue chique. Perrengue chique, né? Não é tão chique, Não é mas tão perrengue. chique, mas é perrengue. E aí fui dando continuidade nesse trabalho, então eu fui, hoje deve estar por volta de umas 30 expedições, e eu nunca fui numa expedição como fotógrafo. Olha que interessante. Nas horas vagas, Nas horas que vagas, quase aí eu não levo. tem. Quase não tem, mas eu levo o meu equipamento, e aí nas horas vagas isso permite que eu faça alguns registros do ponto de vista até de ineditismo muito bom, porque essas ações nós fazemos dentro de áreas indígenas que não é, eu quero ir lá. Vou lá passear. Vou lá passear. Você tem que ter alguma uma excursão para forma, conhecer. Você tem que ter alguma forma de acesso para poder chegar num lugar desse. E aí, estando lá, uma vez que nós estamos lá e estamos ajudando a comunidade local, eles se sentem à vontade para nos agradecer, fazendo os rituais, nos dando presentes, né? Mas só não esquecendo o começo da sua pergunta, então hoje eu ajudo, sou voluntário em mais outras ONGs, além dos expedicionários. Já fiz trabalho com o Zoé, com a Amazônia, e atualmente estou trabalhando muito com o Xingu Mais Catu, na região do Parque Nacional do Xingu, que é a área de demarcação indígena mais antiga do Brasil e não está na floresta amazônica. É uma mata de transição, é norte do Mato Grosso, né? Então é uma mata de transição de Cerrado para a floresta amazônica. Legal. É que quando eu falo Xingu, o pessoal em casa já logo imagina, tudo que é relacionado a índio, o senso comum acha que é a Amazônia. Mas tem em diversos locais do país, né? Nordeste, no Brasil no todo, sul, com maior ou menor ocorrência ou população, mas tem no Brasil todo. Eu vi esses dias no noticiário que 16% das terras brasileiras são terras indígenas, espalhadas por todo o Brasil. Por todo o Brasil. Evidentemente que na grande maioria no norte. Sim, claro, até porque a área é gigantesca, né? Eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de conhecer o norte, porque eu falo que todo brasileiro deveria ter uma experiência, e você vai concordar, sim, que eu tenho certeza, todo brasileiro deveria ter uma experiência no norte, porque é o Brasil mais brasileiro, né? Não precisa ir para a floresta. É o Brasil que os gringos mentalizam. Veja bem, não precisa ir para a floresta. Você pode ir para Belém, você pode ir para Manaus, você pode ir para Parintins, mas eu acho que é uma experiência válida. Eu vejo às vezes o pessoal indo para o Sudeste Asiático, que é uma área muito parecida com o Norte do Brasil, mas não vai aqui no Norte do Brasil, né? É porque quer ir para fora, fazer internacional e tal. E Manu, assim, ó, dentro dessas expedições que você fez aqui, né? Com a gente falando de arquitetura e tal, fotografia, arte, né? Bom, sobre arte a gente pode até fazer um adendo aqui, mas a arquitetura indígena, sobre a tecnologia indígena. A gente estava falando sobre isso aí no intervalo, né? Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa o quê? Em gadgets, né? De Alexa, eletrônico e tal. Mas a tecnologia, eu vou falar sobre uma tecnologia, que é um presente que ele me deu, que eu vou pegar hoje ainda,
que é o tipiti. Tipiti. Uma coisa simples. Sim. O tipiti é o quê? É um instrumento que faz a desidratação da mandioca. E é uma super tecnologia. Por intermédio de alavanca e uma ferramenta, que extrai e estrangulamento. E é baseado no que? Num animal, que é a cobra, que ela se alarga, engole e depois se contrai para esmagar os ossos tal, e fazer toda a digestão e tal. Então, quando a gente fala de tecnologia, como é essa tecnologia indígena? Esse é um tema que eu gosto muito, né? Porque, como a gente já fez aí o início do que é, o senso comum também acha que tecnologia são coisas relacionadas à informática, eletrônicos. E não é. Tecnologia é a ciência da técnica. Sim. Né? Então, um sapateiro é alguém que detém a técnica de mexer com sapatos. Então, ele é tecnológico. Sim. Naquele segmento. E os indígenas, eu me admiro muito na capacidade tecnológica deles, porque eles são capazes de fazer, executar, produzir coisas diversas com pouquíssimos recursos no meio onde eles vivem. Então a tecnologia indígena ela está envolvida com a pesca, com a caça, com artefatos, sim, com construção, que aí é onde a gente estava passeando um pouco a nossa conversa. A arquitetura indígena, né? Ela vem dessa tecnologia indígena e é algo muito assim. Eu nem sei dizer qual é o sentimento. Você chega no meio da floresta e aí você vê uma oca com 15 metros de pé direito, com 9 de frente, 20 de comprimento, com isolamento térmico, não chove lá fora, dentro. Tá um calor, você entra lá, parece que tá com ar-condicionado. Tá tranquilíssimo, chuva. E aí você fala, poxa, os caras produziram isso a partir dos recursos que eles tinham disponíveis. Que tem disponíveis. Então eu acho até legal depois a gente colocar aqui para o pessoal ver algumas fotos. Aqui a gente tem alguns exemplos aqui, imagens by Manu Pivati, né? E então essa questão da arquitetura indígena é uma área que me agrada, que eu sempre presto muita atenção, porque ela inclusive está amarrada às outras questões. Inclusive essas casas, né? Qual é o nome delas? O mais conhecido é a oca. Sim, a oca que você falou. É o clássico, mas é assim, ó. É que cada etnia tem um tronco linguístico. Então, para não confundir muito, deixa a oca, tem maloca e outra. Maloca, é assim, em determinadas regiões do país, essas construções são adequadas para aquela região. Por quê? São os recursos que tem lá, a área geográfica que está lá, é o clima de lá. O Xingu, por exemplo, faz frio no meio do ano. Sim. Ninguém imagina. Todo mundo acha que... É só calor, né? É só calor, né? Só calor e chuva. Indígena é calor, chuva, floresta e seminu. e assim, baseado nisso, né? Você falou das ocas, das grandes ocas e tal, sobre essa vida comunitária, né? O que a gente está vivendo hoje, pós-pandemia, né? Que essa aproximação mais, os familiares, as pessoas querem viver mais juntas e tal, isso daí, nas tribos, já faz parte da rotina deles, né? Se a gente buscar um pouco lá atrás, isso já fazia parte da nossa rotina antiga, sim, né? Os nossos pais, avós, bisavós, e foi se perdendo um pouco, e eu acho que eu vejo as construções hoje com uma preocupação muito grande. A cozinha ser o coração da casa, e eu acho que é mesmo, as varandas gourmets. Os indígenas, eles têm uma vida social muito próxima e muito comunitária. Então isso é legal, isso está totalmente amarrado à arquitetura deles. Por quê? Essas ocas elas são grandes porque elas comportam as famílias. A casa dos homens é um espaço, algumas etnias têm a casa dos homens e a casa das mulheres, que são espaços de reuniões, né, masculinas e femininas.
Você tem algumas etnias que tem um espaço central, que é onde eles se reúnem para as festividades, para as comidas. Sim. Cada um tem as suas ocas Tem particulares, as suas ocas. mas quando vai confraternizar, jantar, enfim, É muito suas comunitário. refeições. E mesmo as famílias ali, de forma individual, elas se aglomeram num conjunto. Sim. Né? Você não vai ver um casal de indígena com 1 e 2 filhos morando sozinho numa oca. Você vai ver ali a mãe, a sogra, o sogro, ou tem um ou não tem um, o primo, aqui, ali. A família tá, toda. A árvore genealógica da família está É. toda ali junta, Sim. no mesmo espaço. Não, muito legal, cara. Assim, esse é um tema que a gente ficaria horas falando, a gente tem outros projetos aí para desenvolver também, né? Mas é muito bacana falar sobre o Brasil brasileiro, como você fala, né? Somos todos, eu posso falar que somos todos indígenas em parte, né? Enfim, a gente falou um pouquinho sobre a arquitetura e tal, mas como que você acha que a gente poderia colaborar, né, para projetos de melhorias aí? Temos pouco tempo, mas acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre isso ainda. Vou tentar ser sucinto, mas é uma pergunta muito importante, né? Eu começo pelo seguinte, quando a gente quer ajudar alguém, a gente tem que conhecer esse alguém. Quando a gente quer fazer algo positivo, a gente tem que entender o que é o positivo para aquele algo. Então o que eu vejo em área indígena, que me entristece muito, são as construções que são feitas a partir de projetos de uma pessoa que possivelmente nunca pisou na floresta. Alguém dentro de algum departamento público, de algum órgão público, aqui eu não estou... Sim, sem política. Sem política, estou falando... Sem bandeira. Sem bandeira, estou falando de fato que acontece. Então alguém dentro de algum departamento define que o posto de saúde na tribo tal vai ser aquela construção que não é adequada àquele espaço. É aquela construção de alvenaria com pé direito baixo, com forro que junta morcego, com janela pequena, não tem vento cruzado e tal. E a escola é a mesma coisa. Eu já vi alunos indígenas, por conta do calor, está tendo aula embaixo da árvore. Não dentro da sala, que está construída para aquilo. E aí, quem quer ajudar e é da área, pensar sobre isso, né? Em adaptar o que é para o que é e aonde está sendo. Não, de repente, chegar lá e falar, tive uma ideia aqui, mas isso é adequado para aquilo? Sim. Eu acredito que a gente pode sempre colaborar para o desenvolvimento, né? Principalmente de culturas aí que precisam desse suporte e nas construções, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aí na melhoria da arquitetura para povoações indígenas aí. É um desafio, né? É um nicho bem específico. Sim, né? E na verdade eu acho que quem se aventurar por esse caminho vai ter um grande intercâmbio, né? Porque você vai levar conhecimento e trazer conhecimento. Sim, é uma troca, né? E a gente sabe que tem coisas que são tendências, tem coisas que estão em alta, e muito do que o Brasil produz e tem e na área indígena, no ecossistema, na área da floresta, da Amazônia, é consumido no mundo inteiro. No mundo né? inteiro. E aí, até concluindo o que eu estava falando da questão do ajudar lá, me lembrei daquela velha máxima do design, forma e função, né? Forma e função. Forma e função. Forma e função, galera. Então, acho que esse é o recado que fica não só para isso, mas para quem é da área aí, da arquitetura. Arquitetura, design, né? Pensar realmente com carinho nisso daí. Porque às vezes quem está lá na ponta usando o que você projetou... E hoje até mesmo dentro da decoração, né? No design de interiores mesmo, tem muita influência nessa parte que você falou do design, da preocupação da forma do design e tal, né? Mas tem sido utilizado, é por isso que a gente está falando de todo mundo consome esse tema, né? Claro que a gente não está falando só da parte comercial, mas também da parte humanitária, né? Enfim. Mas legal, muito bacana. Esse papo aqui, como eu disse, poderia se estender por horas. Já ficamos horas conversando, eu e Manu aqui, sobre esse tema. E acho um tema
super bacana, super atual. Manu, obrigado por aceitar o convite, né? Estar aqui batendo esse papo com a gente sabe que a sua agenda é bem corrida, né? E para quem quer fotos do Manu, né? Quem quer contratar os trabalhos do Manu Pivati, aí como que eles te encontram? Hoje eu estou num novo momento, né? Eu ainda permaneço com esse trabalho na fotografia, em maior parte corporativa, mas de uma maneira ampla mesmo na área da fotografia. Agora, até como resultante daquela exposição que nós tivemos o prazer de desenvolver juntos aquele projeto, Origens. Veio uma vertigem, uma vertente nova aí, que é essa fotografia autoral, que é esse acervo meu que eu trago, né, dessas expedições. Então aí já é uma área mais artística que também... Que pode ser consumida também, que você comercializa as comercializando esse material também. O meio mais fácil de me achar no Instagram, Manu Pivati, M-A-N-U, de Emanuel, todo mundo às vezes acha que Manuel... Você pode, aqui a gente vai ter nos comentários aqui o endereço. Isso, Manu Pivati 2T's, e Instagram, é só mandar uma mensagem lá. Eu posso responder rapidamente ou não, depende de onde eu estiver. Depende de onde estiver, se vai ter internet. Se bem que agora parece que vocês compraram... A nossa próxima expedição, que é agora, agora no meio do ano, a gente já comprou um equipamento aí que é o Starlink, que é do Elon Musk aí. Que legal. E nós vamos testar para ver se a gente vai ter essa acessibilidade remota aí de qualquer lugar que a gente tiver. Esperamos que sim. Esperamos que sim. Muito bom. Obrigado por aceitar o convite. Pessoal, e agora chegamos ao final de mais um Itálico Cast, e hoje trouxemos um tema um pouco diferente do que nós costumamos trazer aqui, sobre produtos, sobre materiais, mas uma conversa mais descontraída sobre um tema super atual que eu achei muito válido, muito importante, que fala sobre arte, fala sobre cultura e sobre o talento de uma pessoa que está com a gente aqui e aceitou esse desafio. E se você está procurando um projeto de arquitetura, um projeto de interiores, nós somos a solução para os seus problemas. Queremos desenvolver o melhor projeto de arquitetura para você. Até breve!